Saudações, pessoas da história dos segundos anos do IFO Campus Guajará. Aqui é o professor Esdras de novo com assunto novo para o nosso ambiente virtual, nosso aula. Esse vídeo que está upado no YouTube, no nosso canal, para que vocês possam acessar. Eu vou tentar fazer ele de modo um pouco mais curto do que o último, entendendo que aqui o último, por ser dois assuntos, tivemos aí praticamente 50 minutos de vídeo. Esse vai ser relativamente mais curto, por volta de 25 minutos, por aí, um pouco mais, um pouco menos. E vamos tentar aqui trazer um pouco de conhecimento sobre essa civilização, que juntamente com as outras, mas especificamente essa, é considerado um dos berços do Ocidente, ou seja, a Grécia Antiga é uma civilização que se organizou a partir da influência de outros povos, obviamente, mas ela criou uma base cultural importantíssima que até hoje é referência no pensamento do mundo ocidental. Então, ela é considerada uma das bases da civilização da história da Europa, Obviamente, ela influenciou outras regiões do mundo, mas especificamente para a Europa, ela é uma civilização considerada central do ponto de vista do desenvolvimento do pensamento, da filosofia, das artes, do esporte, até da religião também. Então vamos tentar conhecer um pouco dessa civilização que se desenvolveu lá nas margens do Mediterrâneo. A gente observa aqui nesse primeiro slide a localização geográfica do que seria o mundo grego antigo, ou pelo menos o centro do mundo grego antigo, naquela região ali das penínsulas do Peloponeso, da Ática, na Ásia Menor, onde hoje é a Turquia, onde hoje é a Grécia moderna. A gente tem essa área de ilhas com o litoral entrecortado, com vários acidentes geográficos, que tinham poucos solos férteis, uma vegetação muito escassa e muitas ilhas. Então, é uma civilização que se desenvolveu junto do mar. Diferente de Egito e Mesopotâmia, e Índia e China, que iniciaram-se ao redor e nas margens de rios, o mundo grego antigo ele nasce a partir da relação dos povos que ali viveram com o mar. Então, essa falta de terras férteis, a falta de grandes cursos de água, obrigou os gregos a desenvolver um tipo de economia muito conectada com as águas do Mediterrâneo. É por isso que, por exemplo, os pesquisadores chamam Atenas de uma talassocracia. O que é talassocracia? Talassocracia, a tradução seria governo feito a partir do mar. Então, o poder de Atenas vinha do mar. Talassos significa mar, em grego, cracia, governo, então governo do mar. Então, o domínio do mar, no caso aqui, não só o mar Mediterrâneo, mas o mar Egeu, o mar Jônico, esses mares menores que ficavam ao redor da Península Grega, o Mar Negro um pouco mais acima, e obviamente o Mediterrâneo, que é o maior mar dessa região, foram locais desse domínio, do comércio, do domínio marítimo das cidades-estados da Grécia Antiga. Diferente de Egito e Mesopotâmia, que tiveram um momento de unificação, nunca existiu um império grego ou um reino grego grande. Cada cidade, como a gente vai ver daqui a pouco, ela tinha uma organização diferente e se lançou no mar, algumas mais, outras menos, mas de modo geral a cidade que mais se destacou nesse domínio marítimo foi a cidade de Atenas, que foi talvez a mais importante, a mais influente das cidades-estados do antigo mundo grego. Então eles tinham uma cultura em comum, mas eles não tinham um império em comum. Então a gente tem aqui, basicamente, para facilitar o estudo daquele povo, os gregos antigos não dividiam a sua história assim. Os historiadores dividem o período antigo da Grécia em 5 momentos. O período micênico, o período homérico, que é o início das coisas, de modo geral. O micênico é a civilização micênica lá em Creta, é um outro povo que também está relacionado com o mundo grego. O período homérico é o momento do início da civilização grega em si. O período arcaico é uma espécie de continuidade dele, as características. E aí temos o período clássico, que é o momento mais conhecido da antiga Grécia. E o período helenístico, que é o momento final desse domínio, onde o mundo grego vai ser dominado pelos macedônios e a cultura grega vai ser expandida para o resto do mundo antigo, especialmente para a Ásia Menor e o norte da África, com a ação do Alexandre o Grande, seu exército, que dominou uma região vasta em pouquíssimo tempo.
Então, as bases da civilização grega, como a gente falou, elas estavam em Creta, né? Especialmente na chamada civilização minoica. Então, a gente tem ali embaixo a imagem do Palácio de Knossos, que é um palácio que foi o centro do poder da ilha de Creta durante muito tempo. Então, por volta lá de 2.500 anos, a gente tem lá no norte da Grécia a chegada de vários povos que vieram do centro da Ásia, né? Os povos aqueus, jônios, dórios e eólios. E na parte sul, nas ilhas, a gente tinha um povo que já morava lá, que já tinha um formato de sobrevivência, de convivência naquela região, que é basicamente Creta, né? Onde havia um reino, ali sim houve um reino, onde existiu um líder político religioso e onde esse palácio que a gente está vendo aí na imagem era o centro desse poder, desse mundo cretense, basicamente. Posteriormente, Creta vai entrar em declínio e os minoicos vão se desenvolver naquela região. Esses povos eles aprenderam muitas coisas, especialmente do ponto de vista da religião e da cultura, com outros povos, especialmente egípcios, até porque ficava próximo do Egito, e a Fenícia. Então, a escrita grega, por exemplo, ela vem da escrita fenícia. E ela foi apreendida inicialmente pelos cretenses, pelos minoicos na ilha de Creta, e a partir dali se espalhou pelo restante do mundo grego, sendo adaptada e criando o alfabeto grego, que depois vai ser readaptado e vai ser a base do alfabeto latino, que é o nosso, que foi criado em Roma. Então a gente tem aí, nesse início, né, nesse período micênico, essas bases da civilização grega antiga, que vai copiar muita coisa de outros povos, muitas divindades da Grécia Antiga, podem ter vindo de outras regiões do mundo através dessa região. Então, por exemplo, a deusa Afrodite, ela pode ser simplesmente uma cópia da deusa Ishtar, que é a deusa do amor dos babilônicos, ou da deusa Ísis lá do mundo egípcio. E aí ela entra no mundo grego com outro nome. E vários deuses que os gregos tinham, que cultuavam, que são cópias ou são influências diretas de outras divindades daquela região, como o deus do vinho, Dionísio, né? Que é um deus ligado à questão das festas, das bebidas alcoólicas, das questões sexuais. Então, também é um deus que vem dessa região. Então, muita coisa os gregos eles não criaram, mas na realidade copiaram, adaptaram e mudaram. Porque na realidade nenhuma civilização cria algo do nada, ela sempre aprende com outras, especialmente a partir do passado. Aqui a gente tem um mapa demonstrando a chegada dos diversos povos na região da Grécia continental e das ilhas, né? Essa parte mais ao norte que a gente está vendo aí, em várias cores diferentes, demonstra a chegada de basicamente dos povos eólios, jônios, dórios para a região. Cada região específica recebeu uma migração diferente. A maioria deles veio da Ásia e depois, interessantemente, eles vão sair dessas regiões e migrar para outras áreas, né? Habitando, por exemplo, as regiões da Crimeia, que é uma península no Mar Negro, as ilhas desse mar Egeu, descendo para Creta e indo para a Itália, que é a região onde eles dominavam. Então, os gregos antigos eles nunca foram um povo homogêneo. Eles sempre foram formados por povos diversificados. Então, por exemplo, a cidade de Atenas era predominantemente ligada aos jônios. Já a cidade de Esparta, ela ficava na Lacônia, ela é uma região dos dórios. Então, são culturas que têm uma base diferente, que criaram relações de proximidade, né? A língua, a religião, mas muita coisa não era algo compartilhado entre eles e até a origem desses povos eram de regiões distintas. Então, o mundo grego antigo não era algo padronizado. Existiam elementos em comum, mas existiam muitas coisas que os separavam também. Então, esses gregos aí, ao longo do tempo, foram criando cidades, criando laços e, obviamente, espalhando essa cultura grega aí sim para o resto do mundo. Inicialmente, as primeiras bases dos gregos antigos é o oikos, né? Então, antes das cidades, a gente tem o oikos, que basicamente é a junção de várias famílias, parentes entre si, que era a unidade básica da sociedade, na maioria do mundo grego antigo, né? Elas tiveram origem lá no período homérico, já seguindo aí a lógica do desenvolvimento social, e contava com a liderança do Basileu, que é uma espécie de pai, o homem mais velho, mais sábio, a sua família, esposas e filhos, por isso que são várias famílias,
os escravos e os agregados que viviam juntos em um grande ambiente doméstico. Grandes oikoi, é o plural de oikos, também tinham fazendas que geralmente eram cuidadas pelos escravos, que eram também a unidade agrícola de base da economia grega. Aqui a gente tem um oikos, né? O oikos é basicamente o lugar, é a casa, é a relação que você cria com a terra, com a sua comunidade mais próxima, que são as suas famílias. A gente tem os quartos, o banheiro, que basicamente é uma banheira, que os escravos levavam água quente ou água para as pessoas se banharem. O átrio, que é uma espécie de pátio da casa, né, de entrada, com um poço na frente. A sala de recepção de visitas, como a gente está vendo embaixo. A cozinha lá atrás, é onde as escravas cozinhavam. E o gineceu, que é o local, é o cômodo das mulheres, né? O gineceu era um local basicamente só para as mulheres, onde elas iam fazer a tecelagem, cuidar dos filhos até certa idade, 7 anos em média. Os filhos eram criados pelas mulheres. A partir disso, os meninos eram tirados das mulheres e ficavam com os pais, sendo criados a partir da lógica masculina, e as meninas continuavam com as mães do gineceu, aprendendo a vida. Em Esparta, para você ver como é diferente, a partir de 7 anos, o menino ele era retirado de casa e levado para fazer treinamento militar. Então, a educação na Grécia Antiga ela era inicialmente algo de família. E acontecia especificamente neste cômodo que a gente está vendo aí em cima da casa, que é o gineceu. Essas famílias, esses oikos ou os oikoi, elas ao longo do tempo vão se unificando e vão criando vilas, criando laços, e começa a surgir a partir daí as primeiras grandes cidades da Grécia Antiga. A primeira grande cidade grega, em tese, é Micenas, que é a primeira grande cidade-estado que se desenvolveu lá na região central da Grécia, com muita influência da cultura cretense. A partir daí, essa ideia de cidade foi sendo replicada, e a gente tem aí, entre os períodos homérico e arcaico, o desenvolvimento das comunidades gentílicas, né? O que é o genus? O genus é uma aglomeração dos oikoi. Então, vários oikoi, ou seja, várias famílias, parentes entre si ou não, começaram a se agregar, e aí começa a surgir as polis, ou polis, as cidades. Então, veja o desenvolvimento. Oikoi, oikos, oikoi, genus, cidade-estado, polis. Então, existe todo um processo de desenvolvimento, pouco a pouco, ao longo dos séculos, que vai sair lá daquela comunidade primitiva, que são os oikoi, para a cidade-estado. Então, não foi do dia para a noite. Existe um processo muito lento de desenvolvimento cultural que levou ao surgimento desses povos dessa maneira na Antiga Grécia. Então, a gente vai ter... cada cidade vai passar a ser independente, até porque a região da Grécia impedia laços de comunicação. A gente vê, por exemplo, na imagem, a gente tem a parte de cima do Paternon, lá, da Acrópole ateniense, com o Paternon, que é esse edifício maior presente. Embaixo, na extremidade de baixo, a gente tem um templo dedicado a Atena vitoriosa, ou a Nike, que é a deusa da vitória. Esse templo, à sua esquerda, é o templo de Atenas, o antigo templo, que é também um templo de homenagem a Poseidon. E tem vários outros prédios que não existem mais. Ao redor desse local, que é a parte mais alta de Atenas, a gente tem uma infinidade de construções, né, de vários períodos, tanto da Grécia Antiga, no momento do auge de Atenas, quanto das invasões bizantinas, romanas, e por aí vai. Então tem os teatros antigos, anfiteatros, mas aí basicamente era o centro do mundo político de Atenas, e a Acrópole era o local de domínio político, religioso e econômico. Então o centro da cidade era isso daí. Veja que é um relevo alto, entrecortado. A cidade se desenvolveu ao redor dessa montanha, as vilas que deram origem a Atenas. Por isso que no plural, a gente tem a deusa Atena e tem a cidade de Atenas. Então foram várias vilas, vários gêneros que se juntaram e formaram a cidade. Todos eles tinham em comum a adoração à deusa Atena, e juntando eles, a gente tem um plural, Atina, Atenas, no plural. São várias cidades que se juntaram para formar, vários gêneros que se juntaram para formar a cidade de Atenas, né? Então, cada cidade tem o seu governo. E as duas que se sobressaíram basicamente as mais conhecidas, Esparta e Atenas. No meio a gente tem a imagem de uma estátua de um guerreiro espartano, né, com seu elmo bem conhecido, o seu escudo e sua lança. Esparta e Atenas, que eram cidades rivais.
Atenas ficava na região da Ática, Esparta na Lacônia. Atenas ela experimentou várias formas de governo, né? Monarquia, tirania, até passar pelo que a gente chama de democracia. Já Esparta ela sempre foi mais autoritária. Ela era governada por 2 reis, chama-se uma diarquia, e tinha como auxiliares vários órgãos políticos comandados pelos mais ricos e mais velhos da cidade. Em Atenas a economia ela era comercial e marítima, né, baseada no comércio marítimo e na produção de alguns gêneros agrícolas. Em Esparta a economia ela era rural. A educação em Atenas ela visava o desenvolvimento mental e corporal. Então a ideia é desenvolver as plenas capacidades do corpo e da mente estavam presentes na pedagogia ateniense, que era a base do pensamento grego de Atenas. Já em Esparta, a lógica da educação, inclusive um dos vídeos que vocês vão ter aqui nesse slide, é basicamente um vídeo sobre a educação espartana, demonstrando a lógica do apego ao militarismo. Como eu falei lá anteriormente, o menino a partir de 7 anos ele era tirado de casa, ele não pertencia mais à família, ele era levado para campos de treinamento, onde ele ia passar por treinamentos muito pesados e duros, inclusive muitos morriam nesse treinamento, para que ele pudesse se tornar um soldado do exército espartano, lutando, dando a sua vida em honra de Esparta. Se ele conseguisse chegar aos 60 anos vivo, aí sim ele voltava para casa e podia fazer parte dos vários órgãos de governo da cidade, como a gerúndia, que é a Assembleia dos Anciãos de Esparta. Em Esparta a gente tem uma sociedade um pouco mais simples, dividida em os cidadãos espartanos, os homens livres e os zilotas, que são os periecos, os homens livres, né? E os zilotas, que são os escravos. Já em Atenas a sociedade era mais complexa, né? Então a gente tem os eupátridas, que são os atenienses nascidos em Atenas de pai e mãe ateniense, homens a partir de 21 anos. Os georgóis, que são os agricultores, os demiurgos, que são os comerciantes, os tetas, que são os marginais sociais, os metecos, que são os estrangeiros, e os escravos. Só os eupátridas tinham direito à cidadania em Atenas. Todos os outros, georgóis, os metecos, escravos, mulheres, não tinham direito de cidadania. Então, para você fazer parte da comunidade ateniense, você tinha que ter essas características. Em alguns casos, aí sim, tem as exceções à regra. Quando a Assembleia de Cidadãos, que por volta chegava a 10 mil, 11 mil homens, ele percebia que um estrangeiro específico se dedicou à vida a Atenas, era um sujeito que poderia ser confiável, havia uma votação para decidir que aquele sujeito poderia ser aceito como cidadão. Mas e quem é o estrangeiro? O estrangeiro pode ser o cara da cidade estado do lado, é quem não nasceu em Atenas. Então todo sujeito não nascido em Atenas é estrangeiro. Então poderia ser da cidade vizinha, mas era estrangeiro. Então, em raros casos há comprovação histórica de que a Assembleia de Cidadãos votava e que podia aceitar um estrangeiro na condição de cidadão. Mas isso é exceção, não é regra. Então a regra geral era nascido em Atenas de pai e mãe ateniense, ser homem, ter certo dinheiro e obviamente ter 21 anos. Então a gente tem aí uma sociedade que tem uma democracia restritiva, não é ampla para todo mundo, mas mesmo assim a base da ideia de democracia veio de Atenas. Seguindo o vídeo que vocês têm aí no slide, é basicamente esse modelo de educação espartano para vocês observarem como era difícil. Claro, é um vídeo, tem muita influência daquele filme 300 de Esparta, tem certos exageros, mas acaba sendo coerente no modo de mostrar como em Esparta a educação era feita para os meninos dentro dessa visão militarista da sociedade espartana. E em relação a Atenas, a gente tem um vídeo demonstrando exatamente esse formato democrático da cidade de Atenas. O vídeo ele vai mostrar a vocês como a sociedade em Atenas organizou a sua democracia, que era direta, não participativa, escravista, ou seja, uma democracia que não era para todos. Descreve os órgãos que existiam na cidade, como a Bulé, que é a Assembleia dos Cidadãos, que representava cada bairro de Atenas. Esses representantes eram escolhidos por rodízio, então tinham vários órgãos específicos. Por exemplo, tinha o ostracismo, que é a votação para expulsar alguém da cidade, esquecer a pessoa, né? Por isso que é colocado no ostracismo. E essa democracia tem uma influência muito grande. Então o vídeo ele explica bastante
essa organização democrática, é um vídeo curto, muito didático. Recomendo que vocês assistam porque, obviamente, ele traz a vocês informações importantes para a gente entender esse processo de construção dessa democracia ao longo do tempo. Então a gente passa agora para uma outra parte da nossa aula, que é basicamente entender um pouco esse legado cultural grego. A gente viu no começo a questão da organização do mundo da Grécia Antiga em relação à questão da formação das polis, a lógica da relação diferença de Esparta e Atenas. A gente vai passar agora para esse legado cultural. Essa imagem que vocês estão vendo aí é a imagem do antigo estádio olímpico da cidade de Olímpia, na Grécia Antiga. Então, a Olimpíada na Grécia Antiga tinha um sentido muito mais amplo do que tem hoje. Era um evento esportivo e religioso que envolvia a maior parte das polis gregas. Até guerras eram paralisadas em honra ao evento feito na cidade de Olímpia para celebrar Zeus, patrono do lugar, ou seja, padroeiro do lugar, e principal deus do panteão. O panteão é um conjunto de deuses da Grécia. Ao lado a gente tem a imagem desse local onde aconteciam as provas. Inicialmente era basicamente corrida. Então tinham corridas de algumas metragens, 100 metros, 200 metros. Ao longo dos séculos, a primeira Olimpíada aconteceu em 776 a.C., ou seja, 7 séculos antes de Cristo. E a cada 4 anos ela acontecia de novo. Existiam outros festivais parecidos? Sim, existiam. Os Jogos Pítios, né, em homenagem em Delfos, em homenagem a Apolo, os Jogos Coríntios e por aí vai. Então, mas de modo geral, a principal competição esportiva e religiosa era essa em homenagem a Zeus. Então, as pessoas iam para o local, né, para a Olímpia, em caravanas, né, as guerras cessavam, os soldados iam para lá também. E geralmente os competidores eram grandes soldados das suas cidades-estado. E eles, para poder competir, paravam de guerrear, e ganhar a Olimpíada era sinônimo de glória. Então era como se a deusa Nike, por isso que é a vitória, ela dá a você a possibilidade de ser lembrado eternamente. Inclusive no portal de entrada desse estádio, você tem o nome de muitos dos atletas que foi realmente colocado lá à mão. Os caras, quando voltavam para a sua cidade, ganhavam prêmios dos seus governantes, né? Ou por exemplo, ganhavam. Tem relatos de um sujeito que ganhou ânforas de azeite, que é bem caro, até a morte, ou então ganhou estátuas, celebrações em formato de música para ser lembrado. Então era contado, ou seja, como na Grécia Antiga muitas vezes as coisas eram contadas em formato de canção, as glórias desse atleta passaram a ser cantadas e passadas de geração para geração. Então, os Jogos Olímpicos tinham um sentido religioso muito importante, um sentido político muito importante e um sentido cultural muito grande para o mundo grego antigo, porque era um festival da celebração à sua principal divindade. Então, assim como eu falei, ao longo do tempo vários esportes foram aparecendo, né? Salto com peso, né? Eles jogavam peso e saltavam, lançamento de dardo, de disco. Aí depois foi aumentando e virou, no período romano, uma competição grande. Depois ela é proibida durante o período de invasão do cristianismo, e ela só volta lá no século XIX como festival sem nenhum sentido religioso, e a partir de 1896 alguns europeus passaram a organizá-la como uma Olimpíada com a cara que tem hoje. Então a partir de 1896, muito depois, séculos depois que na Grécia já tinha acabado a Olimpíada como era na época antiga, ela retorna e hoje é o evento esportivo mais importante do planeta, só que com outras intenções, né? Esse vídeo aqui do Nerdologia, ele traz um pouco dessa história da Olimpíada, né? E explica para a gente essas transformações que os Jogos Olímpicos foram passando ao longo do tempo até chegar ao período atual, que inclusive a última Olimpíada foi no Brasil, no Rio de Janeiro 16, e a gente tem aí, esse ano novamente, nós teríamos a Olimpíada de verão, só que por conta do coronavírus, a Olimpíada foi transferida para 2021, no entanto, ela continuará sendo chamada de Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, mesmo acontecendo fora do período do ano que ela iria ocorrer. Ao longo de sua história, as cidades antigas da Grécia tiveram que se unir muitas vezes contra inimigos externos, né? Durante muito tempo, um dos principais inimigos do mundo grego antigo foram os persas, que era uma civilização que estava muito próxima da Grécia Antiga, em processo de expansão, e os gregos chamavam os persas de medos, né?
Ou seja, o início do auge do mundo grego foi nesse momento, mas também o seu declínio, né? Então, os gregos enfrentaram os persas diversas vezes, né? Então, por conta da questão das guerras civis que ocorreram depois das vitórias com os persas, os gregos passaram a sofrer com um declínio cultural muito forte, né, dentro do mundo grego, e foram dominados pelos macedônicos, que é uma espécie de primos do norte. Ao lado a gente tem uma imagem demonstrando, né, a vitória dos gregos que estão em pé com esse escudo na mão, em cima dos persas ou medos, que são esses daí encostados na esquerda, na Batalha de Maratona, que foi a primeira guerra que os gregos unificados venceram, né? Quem quer conhecer um pouco mais da história, um pouquinho, né, um trechinho dessa história de uma batalha específica das Termópilas, o filme 300 de Esparta mostra isso, né? Aquela batalha que foi um momento onde os espartanos estavam tentando paralisar o exército persa ou medo para que os gregos pudessem se reorganizar e atacassem e vencessem os persas a partir daqueles confrontos. Então, essas guerras elas têm uma longa história, né? Elas vão começar ainda lá com o governo enfrentando Dario, e depois o Xerxes I, que é o que aparece em Esparta, e elas envolveram basicamente todo esse mundo grego, né? Como eu falei, no final da guerra, Atenas passa a ser forte, a se tornar o centro do mundo grego, mas a partir daí há uma disputa interna dentro da Grécia Antiga pelo predomínio da região, e aí se coloca lado a lado dois grupos. Um grupo ligado a Esparta de cidades, um grupo ligado a Atenas de cidades, que passam a se degladiar, e a partir daí o declínio começa a ocorrer. Guerras constantes, interrupção do comércio, disputas internas e externas nas cidades-estado, e a Grécia se enfraqueceu e facilitou a tomada daquele território pelos macedônios que vieram lá do norte, comandados por Alexandre o Grande. O legado cultural grego está muito presente, né, na sociedade atual em várias áreas, né? Na língua, na religião, no campo das leis, no teatro, nas ciências. Então, os gregos antigos, né, nessa ânfora que a gente vê aí, eles deixaram uma herança cultural absurda. As grandes obras literárias de Homero, por exemplo, os poemas homéricos, Ilíada, Odisseia, são até hoje lidos nas faculdades de diversas áreas. A religião grega foi uma fonte importante, ainda é na verdade, de estudos para entender o passado da Grécia, mas também de influência para a própria literatura. As leis, especialmente de Atenas, passaram a ser lidas por outros povos e foram copiadas. Por exemplo, a gente tem a democracia hoje que, em parte, ela é uma cópia do modelo grego, só que, obviamente, transformada para atender o mundo atual. O teatro, até hoje, o teatro grego é influente em relação à própria arte teatral, e as pessoas ainda leem as obras antigas de Ésquilo, Sófocles e outros teatrólogos do mundo grego antigo, que eram obras que tratavam da decadência humana, davam lições de moral e eram encenadas basicamente por homens usando máscaras nos teatros das cidades-estado, e tinha um grande público. Por isso que as cidades gregas, quase todas elas, tinham um grande anfiteatro exatamente para a exposição dessas peças. No campo da ciência, a Grécia ela é a base do pensamento da química, da física, da filosofia, então da matemática. Os gregos antigos criaram uma série de fórmulas que até hoje são estudadas, né? Pitágoras, por exemplo, são estudadas por vocês nas escolas. Então, essa presença dessa herança cultural é muito forte em várias áreas. Aqui a gente tem o teatro de Epidauro, né? Que é um anfiteatro que sobreviveu um tempo, né? Claro que ele passou por algumas reformas para continuar em pé, mas o formato dele, a lógica da organização dele é basicamente o mesmo do período antigo, né? Eram esses anfiteatros que eram feitos usando cálculos para que o som que vocês observam aqui, lá da parte de baixo do palco, pudesse chegar no mesmo nível para que todo mundo que estivesse lá em cima, no meio e embaixo, ouvisse da mesma maneira. Então eles aplicavam aqui cálculos matemáticos para facilitar a propagação do som, para que todo mundo pudesse ouvir o que estava sendo falado no palco pelos atores. Inclusive o próprio uso de máscaras, né? A máscara era grande e a boca aberta, ela facilitava desse jeito que os sujeitos pudessem falar e ressoar mais alto. Então o uso
a ciência, basicamente, aplicado no campo da arte e da arquitetura aqui. A religião grega, a gente tem aqui um quadro, né, mostrando Eita, nem terminei de pintar de azul, mas enfim, isso não atrapalha. A gente tem um quadro mostrando aqui os principais deuses da Grécia Antiga. Dionísio, deus do vinho e divertimentos. Hermes, o deus do comércio e comunicações e também deus dos ladrões. Apolo, irmão gêmeo da deusa Afrodite, o deus da beleza masculina, da luz, do conhecimento. Então Apolo é aquele que puxa o sol todo dia de manhã para aparecer com a sua carruagem. Na mitologia grega eles acreditam nisso. Zeus, que é o deus dos deuses, do trovão e dos raios. Na mitologia grega existem vários poemas, histórias que contam sobre deuses que vieram antes de Zeus, desse conjunto de deuses aqui. Então, você tem Crono, Reia, Zeus ele acabou prendendo o pai e a mãe, matando, enfim, e dominou os outros deuses. Inclusive ele é irmão de Poseidon, de Hades, por exemplo, e Ares também, que é o deus da guerra. A gente tem aqui Artemis, a deusa da caça, celebrada nos bosques, né, com oferendas na entrada das florestas. Poseidon, que é um deus velho, assim como Zeus, que é o deus dos mares, o deus da tormenta, das águas salgadas. Deméter, deusa da agricultura, celebrada nos campos. Hades, deus do mundo inferior. Hades não é o deus dos infernos. A concepção de inferno e de céu na Grécia Antiga não existe como a gente pensa. Esses deuses aqui, eles moram no Olimpo, né? Exceto o Hefaisto e o Hades, que moram lá no mundo inferior. No caso, o Hefaisto mora no vulcão e o Hades, o Hefaisto eu não coloquei aqui, não está aqui nesse negocinho. São 3, na verdade. E o Hades, que mora lá no mundo inferior, mas eles visitam com frequência o Olimpo. O Hades, ele domina os 7 ciclos, né? Então, no mundo grego não existe a ideia de céu. As pessoas não morriam e diziam que quero ir para o céu. Basicamente, a ideia é fazer em vida coisas para ser lembrado depois da morte. Porque a partir daí, todo mundo vai para o mesmo lugar. Vai lá atravessar o rio vai entregar para o barqueiro uma moeda para a sua alma atravessar, e a partir dali vai vagar nos ciclos desse mundo inferior, que é dominado por Hades e o seu cão Cerberus, que é esse cão de 3 cabeças aí. Então, esqueça a ideia de que na Grécia Antiga tinha céu e inferno. Na realidade, todo mundo ia para o mesmo lugar. A questão é, o que você vai fazer em vida para ser lembrado depois que você morrer? Aí que entra a grande questão. Você tem que fazer uma coisa grande, ser lembrado em vida. Atena, a deusa da sabedoria e da guerra, com a sua coruja tradicional no seu ombro. A padroeira de Atenas, rival do Ares, que é o padroeiro de Esparta. Né? Por isso que nas histórias do mundo grego sempre eles estão em conflito para representar essa rivalidade entre as duas cidades. E os dois são representados sempre com essa posição de guerreiro. Hera, a mulher de Zeus, deusa do lar, da gravidez. Quando a mulher queria engravidar, ela fazia oferendas para Hera, para ter um bom casamento. E Afrodite, deusa do amor. Amor, aquele em relação ao amor como um todo. Né? Uma deusa de origem antiga, ela está sempre relacionada com o Eros, que também é o deus antigo, que é o deus do amor, só que o amor sexual. E aquele amor que com o Eros na Grécia Antiga é o espírito que leva você a fazer as coisas ao longo da vida. Então a gente tem aqui uma infinidade de deuses dentro desse mundo grego antigo, né? Na Grécia Antiga a gente tem também o desenvolvimento da ciência, como eu falei, né? Da filosofia, da matemática, e a gente tem aqui toda uma série de questões, por exemplo, para vocês conhecerem, para observarem que a Grécia Antiga não é só essa parte mais teórica, mas ela aplicava coisas do campo da ciência. A gente tem um mecanismo de antiqueira, que poderia ser um relógio. Essa matéria da BBC explica um pouco e mostra um pouco desse formato dessa ciência aplicada no mundo grego antigo. E o declínio no mundo grego, a gente tem a partir do fim das guerras com os persas, com as guerras civis entre Atenas e Esparta e seus aliados, e a partir disso a invasão no século V, 4 a.C., por Alexandre o Grande, né, da Macedônia, que domina as cidades da Grécia, unifica elas no seu império, e a partir dali leva muito do conhecimento da Grécia Antiga
para outras regiões do mundo. Então a gente tem aí um processo lento, né, de desenvolvimento, de ascensão e declínio desse mundo grego, que paradoxalmente, com seu declínio, a sua cultura vai ser levada para outros continentes e a partir daí vai ser lembrado para sempre, né? Alexandre teve um papel importantíssimo na expansão da cultura grega para fora das fronteiras da antiga Grécia. Como a gente observa aqui, né, o império dele, que vai desde a região da Grécia Antiga, pelo Egito, região da Mesopotâmia, até chegar lá na Índia, basicamente. E nessa região toda aí que a gente está vendo as batalhas, os itinerários, ele vai criando uma rota cultural que vai espalhando pouco a pouco a cultura grega, que se mistura com várias culturas dessa região daí. Então a gente tem aqui, paradoxalmente, o declínio da Grécia tradicional, mas o apogeu de Alexandre levando essa cultura grega para outras partes do mundo.